Olha, gente, nesta quinta, o governo dos Estados Unidos anunciou o envio de ajuda ao Amazonas para o enfrentamento ao coronavírus. Segundo o comunicado divulgado pela Embaixada Americana no Brasil, a iniciativa arrecadou mais de $300 mil em doações, equivalente a R$1.600.000. E por falar em Estados Unidos, Paulinha Carvalho, o presidente Joe Biden segue revogando medidas por lá, né? Pois é, já revogou várias desde que assumiu a presidência, então revogou a medida que proibia pessoas transgênero no Exército dos Estados Unidos. Em relação ao meio ambiente, ele já disse que retornará aos Estados Unidos ao Acordo de Paris, revogou a permissão para a construção de um oleoduto que era alvo ali de muitos protestos de ambientalistas e principalmente também dos povos indígenas. O democrata também reverteu a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, que era um processo iniciado pelo Trump, que tinha muitas críticas em relação à condução da OMS. O processo foi iniciado em julho do ano passado e agora a administração Biden também determinou a reabertura temporária do período de inscrição para o Obamacare, que é aquela lei do governo Obama que torna os planos de saúde mais baratos. O governo Trump, ele não queria determinar essa reabertura, porque já existe uma janela em que os americanos podem ir lá e tentar entrar ali no Obamacare. E aí agora o que o Biden fez foi reabrir essas inscrições por um prazo agora em fevereiro. A gente tem até um tweet do Biden, o tweet que ele fez em relação a isso, ele disse assim, esta tarde tomei medidas para restaurar e fortalecer o acesso dos americanos a cuidados de saúde de qualidade a preços acessíveis. O problema é pessoal para mim e agora, mais do que nunca, estou comprometido em garantir que todos tenham acesso aos cuidados de que precisam. O Biden também revogou a política da Cidade do México, que era uma política que proibia o uso de ajuda financeira dada pelos Estados Unidos a organizações de outros países em atividades relacionadas ao aborto. E no caso do que o Trump determinou, tinha ainda um a mais, assim. Por exemplo, se essas instituições usassem outros fundos que não dos Estados Unidos também para tratar aí de assuntos relacionados a aborto, conversas relacionadas a aborto, essa ajuda financeira dos Estados Unidos também não poderia acontecer. Até por isso, essa lei ficou conhecida também como Lei da Mordaça Global, né? Porque ela também dizia respeito a verbas que não eram diretamente dos Estados Unidos e acabava impedindo essas verbas, mesmo que fosse financiada por outros fundos. Então, tá aí, veremos. E vocês sabem, né? Já foi perguntado para o Biden, quando ele vai conversar com o Bolsonaro, esse vídeo viralizou. Não rolou essa ligação ainda, Paulinha? Ainda não aconteceu, esse vídeo viralizou na internet, é um vídeo da repórter Raquel Carimbu, a gente pode até conferir o vídeo. Ela perguntou ao Biden, ao presidente Biden, quando ele telefonaria ou conversaria com Jair Bolsonaro. A gente pode ver as imagens, eu vou descrever porque não tem muito do dito ali, né? Tem só uma reação do Biden. Speaking with the Brazilian president, Mr. President. When are you speaking with Bolsonaro? A repórter pergunta, né, quando você vai falar com o Bolsonaro, e o Biden abre um sorriso e coloca uma máscara. Não dá grandes informações a respeito de quando vai acontecer esse momento. Muito bem, agora sim, depois da queda, ele volta. Tá tudo bem, Joel? Tá tudo bem, Joel? Você tá bem, cara? Pelo jeito não. Tá, pelo jeito não tá bem, não. Hoje não é dia de Joel Pinheiro. Paulo Figueiredo, que faz, hein? Hoje é o seu dia, É o seu dia. cara. Vai falar por Manda você bala. e pelo Adrilles e Fala pelo o Joel. que você quiser. Pensa que você tem o tempo do Adrilles e do Joel juntos. Para falar de Biden, eu posso ficar aqui o programa inteiro. Vai falar de medida por medida, né, Paulo? Eu posso falar de uma por uma, porque tá uma tempestade de cocô. Cada dia voa um cocô na minha cara diferente, que é o governo desse Joe Biden. Olha, Keystone, que é o oleoduto que a Paulinha estava falando, volta para a OMS que só fez papelão esse ano, virou um capacho da China. Essa questão de transgênero, que o problema maior, ao meu ver, nem foi a questão das Forças Armadas, questão de transgêneros no esporte feminino. Você imagina, vai acabar o esporte feminino, né? Transgênero, criança podendo escolher se vai usar banheiro masculino ou banheiro feminino. Volta para o Acordo de Paris, apesar dos Estados Unidos já terem reduzido a sua emissão para o menor patamar desde 92, impondo um monte de regulações. É uma tempestade de cocô. Eu gostei desse episódio
dessa Raquel Krahenbuhl, né? Ela parece parece ser enviada de um jornalzinho do DCE para a Casa Branca, mas ela é enviada da Globo News. Hoje faz pouca diferença, mas eu acho engraçado que toda vez que ela tem oportunidade de entrevistar o líder do mundo livre, o cara mais importante do mundo, ela vira para ele e pergunta assim: e o Bolsonaro, hein? De novo, eu tô falando, a imprensa tá viciada em Bolsonaro. Eles não sabem, os jornalistas acordam de manhã e falam assim: e o Bolsonaro? E o Bolsonaro? Preciso fazer alguma coisa a respeito do Bolsonaro. Você vê que o Joe Biden ele já tá rindo antes, né? Ele levanta aí, o espectador que tá vendo pelo YouTube, pela Panflix, ele vê que o Joe Biden já estava sorrindo. Aí ela faz essa pergunta: e o Bolsonaro? E o Bolsonaro? E o Bolsonaro? E ele continua rindo, ele volta a rir, né? Ele coloca a máscara e volta a rir, fala: não vou responder uma pergunta dessa. E aí, voltando aqui ao governo Biden, rapidamente, três medidas novas importantes dele. Uma é que ele reestabelece uma força-tarefa para fazer uma reforma na Suprema Corte. Perigosíssimo. Ativismo judicial, reforma na Suprema Corte. Ainda é uma comissão para estudar, etc., mas o medo de todo mundo é que eles aumentem o número de juízes na Suprema Corte e para reverter a maioria de juízes supostamente conservadores que a gente tem lá. A segunda coisa, e aí uma rápida correção, o Obamacare não foi um programa que serviu para baratear os planos de saúde para os americanos, não. O Obamacare foi um programa que obrigou os americanos a comprarem um seguro de saúde e tornou com isso, óbvio, né, os seguros de saúde absurdamente mais caros para a maioria dos americanos. Absurdamente mais caros. Se eu disser para vocês o quanto que eu pago de seguro de saúde aqui nos Estados Unidos, vocês vão cair para trás. Se tornou, o aumento foi de 5 vezes em alguns casos. Então não facilita para as pessoas que estão passando por crise, Paulo, para retornarem ou entrarem para o Obamacare? Não facilita em nada? Você acha que não haverá nem interesse das pessoas em tentar entrar? Não, claro que há interesse, porque o que ele faz é o seguinte: o que ele faz é que um grupo de pessoas pague pelo seguro dos outros, mas ele, ao mesmo tempo, obriga todo mundo a entrar no sistema. Então, o seguro encareceu para todo mundo, mas tem um grupo, obviamente, tem uma pedaço da população que acaba tendo seguro a um preço muito mais barato. Mas a população, de um modo geral, o grosso da população, principalmente a classe média americana, está tendo que pagar seguros muito mais caros. Óbvio, esse custo acaba muitas vezes sendo transferido aqui para as empresas. Mas porque foi transferido para as empresas, os salários acabam tendo que reduzir, né? Alguém tem que pagar a conta, ninguém deixa de pagar a conta de um aumento de seguro. Então, hoje, a saúde nos Estados Unidos, os custos de saúde nos Estados Unidos, de um modo geral, não importa quem está pagando a conta, os custos de saúde nos Estados Unidos explodiram durante o Obamacare. E ninguém, eu desafio, ninguém entende o sistema de saúde americano. Ninguém. Eu já conversei com gente de seguro de saúde e ninguém entende o seguro de saúde americano. Agora, a outra coisa que ele fez, e essa para mim é cruel, dói demais, é voltar a ver o dinheiro dos pagadores de impostos, o meu dinheiro, financiando assassinato de bebê. E é isso que está acontecendo, é isso que já acontecia. Você tem entidades como a Planned Parenthood, mas a Planned Parenthood, que é a mais famosa, né? Uma entidade que nasceu eugenista, tem outras que financiam isso que eles chamam eufemisticamente de planejamento familiar. Planejamento familiar é uma obra. Planejamento familiar é você tomar uma pílula anticoncepcional. A gente está falando de assassinato de bebê no ventre da mãe. Em alguns estados, muito perto do nascimento. Então a gente está falando de coisas muito sérias com o dinheiro dos pagadores de impostos. O Donald Trump tinha proibido essa medida, mas proibiu por ordem executiva. E aí, tudo que é feito por ordem executiva, por um presidente, pode ser revertido por ordem executiva por outro presidente. O que eu acho importante... Esse é um ponto muito... Sempre é assim, né, Paulo? Quando os republicanos assumem, eles vetam. Quando os democratas assumem, eles liberam essa verba. O aborto é permitido nos Estados Unidos desde a década de 70. Tem até um documentário legal na Netflix que é Roe vs. Wade, que foi o caso definitivo a respeito disso. E existe essa briga mesmo na Suprema Corte, né, Paulo? A ideia de revogar isso, enfim, de forma definitiva, porque os estados podem restringir, mas o aborto é legalizado em todos os Estados Unidos. É verdade. O Roe versus Wade, eu sempre digo, é o maior caso de genocídio da história da humanidade. Porque você tem já, desde 1973, quando houve essa decisão, você tem 61 ou 62 milhões de crianças assassinadas dentro do ventre da sua mãe, de bebês assassinados dentro do ventre da sua mãe. Então,
O maior genocídio da história da humanidade não aconteceu na ditadura chinesa, não aconteceu na União Soviética do Stalin, não foi Gengis Khan, não foi ninguém. Foram 7 juízes da Suprema Corte que decidiram por um ativismo judicial, porque não existe legislação permitindo o aborto, pelo contrário, os estados quase todos tinham legislações proibindo o aborto, e a Suprema Corte resolveu, e é um exemplo clássico de ativismo judicial aqui nos Estados Unidos, é muito estudado. Ela decidiu intervir no direito dos estados e permitir que as pessoas cometessem aborto. É um assunto muito sério, e eu chamo a atenção, porque ontem a gente estava vendo aqui o deputado Kim Kataguiri, dizendo que ele apoiaria um candidato como o Sérgio Moro. Olha só, a esquerda hoje, essa centro, que ele acha que o Sérgio Moro é de direita, mas essas políticas de centro, elas são hoje muito parecidas com as políticas do PSOL. O que a gente está vendo, o governo de Joe Biden na Casa Branca, olha o que a gente está vendo. Extremismo ambiental, extremismo pró-aborto, agenda LGBT, várias pautas raciais. Você não faz diferença entre hoje o Joe Biden ser presidente e o Marcelo Freixo. É a mesma coisa. A pauta é idêntica. Então, o cara que venderam como grande moderado, você não acredita em mim, não. Olhem as políticas. O cara está uma semana no poder, olha as ordens executivas que ele fez. Ok, Paulo. Não, perfeito. Encerra o raciocínio, por favor. Perfeito. Você falou muito de Barack Obama aqui, né, Paulo Figueiredo? Nós temos um integrante aqui do Morning Show que a internet acha extremamente parecido. Inclusive já tem até nome. É o Zé Bama. Sabia disso? Nós temos o nosso Zé Bama. Ô Zé, puxando um pouquinho para o Brasil agora, como é que fica a relação do Bolsonaro com o Biden, hein? Olha, já através de uma carta escrita pelo ministro das Relações Exteriores, enviada a Joe Biden, né, definiu-se ali que o presidente Jair Bolsonaro apoia o novo presidente e que vai tentar estabelecer ali linhas básicas de relacionamento. Isso está muito claro. Essas novas medidas do Joe Biden, elas são previsíveis e, claro, de que ele tomaria, né, porque foram discutidas na campanha eleitoral. Ele foi eleito, né, exatamente com base, né, nesses debates. Sobre o riso dele, não é de deboche, como todo mundo está tentando vender aqui no Brasil. Eu participei de coletivas nos Estados Unidos, na Casa Branca, no Pentágono, e o processo lá é o seguinte: você levanta a mão e o presidente ou o entrevistado, fulano, aponta para você para responder. Não é como aqui no Brasil, que você mete o microfone na cara do entrevistado e faz as perguntas, insiste e arranca declarações. Então, ela está levando para lá, e eu louvo, porque eu acho que assim fica até melhor, mais quente, que levando para lá esse estilo, né? Mas o riso dele não foi de deboche. Tradicional lá, o presidente eleito, ele conversa com os outros presidentes. Primeiro, os que fazem ali fronteira com os Estados Unidos, os mais importantes, né? Depois vai chegar um tempo que ele vai, sim, ligar para o presidente americano e estabelecer ali parâmetros. Quantas medidas a gente pode... Eu chamo a atenção do Acordo de Paris e atenção com o mundo real, essa história do eletroduto, quando a Chevrolet anuncia que em 2035, ou seja, ali na esquina, vai parar de fabricar carros movidos a óleo, a gasolina, né? Então, assim, está no sentido, para que o oleoduto? O petróleo está acabando. Neste sentido de gasolina e óleo. Isso em 2040, no máximo, não haverá mais carros movidos a petróleo. Então, ele está certo. E segue no meio ambiente a pauta que ele defendeu. Sobre o sistema de saúde, o Barack Obama mandou aqui ao Brasil estudar o SUS. Não precisava. Tem um sistema muito parecido, que é o da Inglaterra, que funciona também mais ou menos do mesmo jeito. Eu me lembro, durante o processo constituinte, em que os constituintes foram à Inglaterra, estudaram o sistema lá e implantaram aqui. O SUS é a 8ª maravilha do mundo, funciona, se tivesse dinheiro para pagar, e que é um sistema muito caro. Aqui no Brasil, o Paulo deve saber, qualquer um que chegue no hospital, ele é atendido, seja ele estrangeiro, enfim, sem nada, chegou lá, ele é atendido. Alguns lugares têm sim filas, mas a ideia é que sejam atendidos. Antigamente, me diziam os médicos mais antigos que as pessoas vendiam casa, fazenda, para se tratar de um câncer ou de uma doença, né? Hoje, as pessoas são atendidas. É um bom sistema, funcionou nessa pandemia como nunca, mas é muito caro, sim.
Muito bem, para quem nos acompanha por imagens, dá só uma olhada quem nós temos aqui. Olha só, Paulo Figueiredo Filho, que imagem. Que imagem. Isso sim é um presidente da República digno de respeito. Esse é o presidente que nós queremos. Zé Bama. Zé Maria Trindade. Defendendo essas coisas aí, tá igual o Zé Bama mesmo. Não, Defendendo olha SUS, isso. Obama quer, tá igual, pô. Então pode trocar. Isso é maravilhoso, isso é uma obra de arte, Zé. Isso é maravilhoso. Você devia botar na tua casa esse quadro maravilhoso, Zé. Zé, um beijo pra você, um abração, bom final de semana, curta a tua família, descanse, porque segunda-feira estamos de volta. Isso, acompanhando a eleição dos presidentes da Câmara e Senado. Obrigado, Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Valeu a todos. Valeu, Zé.